Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides e está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Dá essa força pra gente aí. Segue a gente também lá no Instagram, Despluga Podcast. Quero agradecer a minha equipe e apresentá-la também. Obrigado, meninos, por mais uma vez estarmos juntos. Na mesa comandando tudo, Mari Cavalcante. A nossa produção é feita por Fátima Nunes, que traz sempre convidados muito especiais. Quero falar para vocês que o nosso programa sempre vai ao ar às segundas, quartas e sextas, às 20 horas, tá bom? Sim, quero falar do nosso convidado. Ele é nascido aqui no Distrito Federal, é formado em Geografia, professor da rede pública do DF, está no magistério há mais de 40 anos, tem muita experiência. Foi dirigente sindical também do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, além de diretor executivo da Fundação Educacional e secretário adjunto de Educação do Distrito Federal. Durante 8 anos morou na África, São Tomé e Príncipe, coordenando programas de cooperação para o desenvolvimento. Atualmente é diretor do Centro de Ensino Médio Setor Oeste, na Asa Sul. Jaci Braga, seja bem-vindo ao Despluga, tudo bem? Tudo bem, Euclides, boa tarde, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite, agradecer você a oportunidade, agradecer aqui ao Despluga, aos seus seguidores, agradecer à produção, a Fátima, que fez contato, dizer que é um prazer estar aqui e esperamos conversar um pouco aí sobre educação. É um assunto sempre importante, né? Falar sobre educação. Vamos falar um pouco de você inicialmente, como você se interessou por esse assunto da educação, de ser um professor. Como foi essa tendência sua? Bom, isso veio meio como consequência do curso, né? Eu só fiz 2 vestibulares, né? Na minha época ainda era só o vestibular. Fiz na UNB para Geologia e fiz no CEUB para Geografia. Na UNB eu fiquei na lista de espera e fui fazer Geografia com a intenção de ser geógrafo. Mas era UniCEUB na época? Era CEUB. Era CEUB. A minha época já era UniCEUB. Isso foi em 1979. Tá. Então, durante o curso, acabei me apaixonando pelo magistério, pela licenciatura, concluí a minha licenciatura e nunca mais quis saber de fazer a área técnica da geografia, né? Então, já no segundo para terceiro ano da faculdade, eu já estava dando aula. Isso foi em 1981. Então, o magistério é um pouco ele que não sou eu que vou atrás dele, ele é que acaba me conquistando e estou aí há 40 e poucos anos, na educação, no magistério, em várias coisas. O magistério, ele antigamente, ele sempre tinha aquele quê de dom, falavam que as professoras nasciam com dom, se dedicavam por amor à causa, né, à profissão. Isso existe ainda hoje? Olha, aquele antigamente lá era uma posição, primeiro que ela era extremamente machista, né? O magistério é um sacerdócio, né? Você pode ser professor, como seria um padre na época, é um dom e geralmente esse dom era das mulheres. Sempre mulheres, né? Na maior parte eram as mulheres, né? Por quê? Porque achavam que era menosprezo a profissão? Era uma forma de tentar, sei lá, ocupar as mulheres que queriam trabalhar. Então, vocês vão para ali, para o magistério, que é um sacerdócio, e vão ali cuidar dos nossos meninos, aquelas que não estão cuidando em casa, vão cuidar na escola. E não é um sacerdócio, tem que ser, o magistério tem que ser uma opção, tem que ser uma escolha, né? Você não pode entrar, isso para nenhuma profissão, né? Mas principalmente na educação, no magistério, você tem que fazer realmente como uma escolha, uma opção de vida, né? É difícil, você não vai ficar rico, né? Você vai conviver diariamente com muitos problemas, você vai ter muitas frustrações, vai ter muita coisa do que se orgulhar, mas tem que ser como uma opção, como uma escolha profissional. O que mudou na sua época do ensino de geografia, que você foi na faculdade, no CEUB, para hoje?
Bom, aí a gente tem que fazer uma pontuação histórica, né? Eu entrei na universidade aos meus 18 anos, em 79, num período ali do fim da ditadura. Para quem se lembra bem do ponto de vista histórico, era a época da anistia ampla, geral e restrita. Eu lembro dessa época. E a geografia, ela vinha muito pautada pelas concepções e pelo poder que estava naquele período da ditadura militar. Então, a geografia, né, tem um francês que escreveu um livro, chama Yves Lacoste, ele escreveu um livro que chama assim, A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra. E é um livro francês do final dos anos 60 para 70. E a geografia estava jogada a um segundo plano, né, ou seja, ela era extremamente... a geografia era extremamente despolitizada, não no sentido político partidário, mas despolitizada do ponto de vista da sua concepção e do que ela poderia trazer para a sala de aula, né? Então eu entro na universidade nesse período, e é exatamente o período que tem uma volta, a geografia dá umas cambalhotas, né? Ela sai daquela posição positivista de que você tinha que só decorar os afluentes da margem esquerda, da margem direita do Amazonas, saber o que é uma montanha, o que é um vale e tal, e começou a trazer isso para quais são as consequências disso, do relevo, da forma, para as atividades humanas, para as atividades econômicas, né? A gente passou a entender que existia um outro sentido para a geografia. Então, a geografia dá essa cambalhota geral, nesse período... A tecnologia ajudou muito com relação a isso? Sim. Porque antigamente não se falava em georreferenciamento, não se falava em dados georreferenciais, né? Então, acho que houve uma evolução muito grande. Isso hoje é transmitido em sala de aula também? Sim, você obrigatoriamente vai. Hoje o aluno está com o celular em sala de aula, você está dando aula, ele vai no Google Maps, vai no Google Earth e pode acabar com a sua aula se você não tiver extremamente atualizado. Né? Então, verdade. Assim, eu falava lá assim, olha, eu costumava brincar com os meus alunos, falei assim, qual a importância dos rios, dos afluentes do rio Amazonas que estão na margem direita do rio? Tem uma influência, os da margem esquerda tem outra. Na geografia positivista, você tinha que ficar decorando aqui é rio tal, rio tal, rio tal, e você não entendia o que estava acontecendo. A margem direita sofre a influência das massas, né, e do clima do hemisfério norte, então tem um regime de chuva, por isso que o rio Amazonas nunca esvazia, né? Quando termina esse regime de chuvas, da margem esquerda ou da margem sul vão ter o seu regime de chuva, então vão estar enchendo, então tem todo um processo que vai influenciar economicamente. Se você tiver desplugado, desligado, ele basta dar um clique em sala de aula e desmonta a sua aula toda. Então é importante. Tecnologia é importante, georreferenciamento, tudo isso faz com que a profissão seja mais desafiadora ainda, né? Você tem alunos mais perspicazes, mais desafiadores em sala de aula. Então, hoje, ser professor significa estar antenado tecnologicamente. Naquela época, voltando um pouco lá à geografia positivista, né? Não sou especialista em geografia, não domino, sei um pouco de... Mas você usa ela todo dia? Eu sei um pouco de geografia por conta que eu estudei na minha faculdade, a gente vê um pouquinho por causa do GIS, né? Sim. Mas assim, não tenho conhecimento profundo Mas assim, quando alguém opta por geografia, o que os pais falam? Você vai fazer o quê? Eu queria que você fosse engenheiro, que você fosse médico, você vai ser geógrafo. Como foi essa reação? Não, olha só, os meus pais vieram aqui para Taguatinga. Meu pai veio para aqui no final dos anos 50, 58, por aí, 60, 58, 59, eu nasci aqui em 61. Meus pais tinham poucos estudos, né, o básico, saber ler e escrever, basicamente. Eles nunca nos impuseram isso. Então, eles sempre foram, vá fazer o que você acha que você deve fazer. Lá no fundo, acho que meu pai queria que eu fosse comerciante, tomasse conta das empresas que ele tinha aqui na época e tal. Mas, assim, nenhum de nós acabou indo, então eles deram absoluta liberdade. Tinha que enfrentar isso com os amigos, né? Pô, por que você não vai para medicina, vai ser engenheiro, advogado, vai ser não sei o quê, né? Advogado. Teve uma época que advogado era a profissão, né? Eu falei, não, porque eu quero ser professor de geografia.
Queria no início ser geógrafo, meu sonho era trabalhar na Petrobras, nas plataformas, como geógrafo, como bacharel em geografia. Não cheguei a concluir, não me arrependo, efetivamente. Estou muito satisfeito com a minha profissão, extremamente satisfeito, senão não estava nela há 40 anos. Como é ficar à frente de uma escola de ensino médio? Olha, eu vou te falar uma coisa. Antigo segundo grau, né? Na minha época era segundo grau. Vou te falar uma coisa. Nesses 40 anos de profissão, eu já fiz de tudo, né, de pintar a sala de aula, já fui secretário adjunto, já fui presidente, diretor executivo da Fundação Educacional, trabalhei para o PNUD e tal. Fiz um monte de coisa na minha vida, fiz um monte de coisa na educação, mas eu nunca tinha sido diretor de escola. Eu já tinha sido, sei lá, o chefe de toda a rede, como presidente, como diretor executivo da Fundação Educacional. Naquela época eram 480 escolas, nossa, né? Isso foi 96, 97, 98, né? Tinha 400 mil alunos aproximadamente. Hoje você tem uma rede com 800 escolas e 520 mil alunos. Mas eu nunca tinha estado como diretor de escola. E eu estou assim, há pouco, né, já estou ali no limite, já estou pagando pedágio, porque já estou no tal do abono de permanência, que é aquele quando você passa o tempo de aposentar. E eu falei, não, a única coisa que eu não tinha feito na minha vida era ser diretor de escola. Agora eu vou fechar a minha carreira, a minha profissão, tentar fechar com a chave de ouro de ser diretor de escola. E tem sido uma experiência bastante gratificante, desafiadora, frustrante às vezes, desesperadora quase todos os dias, mas assim, acho que fazemos ali um bom time, uma boa gestão de uma escola de ponta, uma escola que tem uma referência no Distrito Federal, uma escola extremamente procurada. No ensino médio, hoje, nós devemos ter, em todo o Distrito Federal, cerca de 90 escolas. Uma das escolas mais procuradas pelos alunos, pelos estudantes, é o setor oeste, pelo nome, pela tradição, né, pelo handicap que tem de aprovação, de colocar. É uma escola conteudista, uma escola voltada para colocar aluno de escola pública em universidade pública, principalmente. Legal, interessante. Bom, essa fase desses alunos que o senhor comanda lá na escola, né, a escola que o senhor dirige, estão na, digamos assim, se tem uma fase pior, né, não sei qual o termo correto, mas assim, na fase mais eu diria vulcânica, né? Ebulitiva. São os adolescentes, né? Sei lá, 14, 15, 16 anos. Como lidar com isso e como resolver essa inflamação juvenil lá no contexto escolar? Eu trabalhei já com ensino médio, né? Já dei aula para o fundamental final, 5º, 8º ano, dei aula em universidade, depois dei aula no ensino médio novamente. Ensino médio é aquele caldeirão de ebulição de pensamento e de hormônios. Né? Às vezes nas matrículas eu vejo os pais matriculando, assim, olho para a cara e falo assim, esse pai está com a cara que quer deixar esse menino aqui no primeiro dia de aula do primeiro ano, só vim buscar no último do terceiro, já com ele de preferência matriculado na universidade. Porque é realmente uma fase difícil, foi para mim, foi para você, foi para ela, para qualquer um de nós. É a fase de formação, de definição, é a fase de engrossar a voz, de ter os hormônios, da primeira namorada, do primeiro namorado, primeiro beijo, né? Tudo então, nessa fase. Vem tudo aí e vem aquele momento de autoafirmação, né? Eu não sou mais adolescente, já não quer ser mais adolescente, né? Ali dos 10 para os 11 anos, fica, não, agora eu sou adolescente. Nos 13, 14, não, agora eu já sou um adulto, né? Já quer ser um adulto. Então é uma fase que a gente enquanto gestores, enquanto professores, a gente tem que ter um carinho muito grande, porque com certeza a fase que vai deixar mais significados para esses adolescentes. É quando ele vai, ao final, escolher a profissão da vida dele. Tem muita ocorrência na escola, assim? Olha, o Centro-Oeste não tem tanta ocorrência. A gente tem... Porque isso depende da forma de gestão da escola. Isso eu tenho certeza. Nós temos uma equipe que eu tenho que agradecer todo dia, equipe extremamente
profissional, extremamente dedicada, que abraça a educação pública como uma opção de vida. Então, todos, a vice-direção, o apoio pedagógico, a área administrativa, a área de orientação educacional, de sala de apoio. Então, todas essas pessoas formam uma equipe. Então, nós temos uma equipe que se preocupa o que a gente vai dar de futuro e de resultado para esses jovens ao final do terceiro ano. Então, a gente tem poucas ocorrências, não vou dizer que não tenha. Tem briga, tem racismo, tem xenofobia, tem homofobia, tem maconha, tem droga, tem. A escola ela é um retrato do que está do lado de fora. Então, assim, isso tem. Não adianta o pai chegar, não tem. Eu costumo falar assim, olha, aqui no setor oeste tem maconha, na escola privada aqui do lado tem cocaína, tem LSD. Então, assim, isso existe dentro da escola e não adianta a gente dizer que não exista. A gente tem que saber como é que a gente trata isso, como é que a gente conversa sobre isso com os nossos alunos, com a nossa comunidade escolar. Né? Eu me lembro que chegou um pai e falou assim, não, porque meu filho disse que sentiu cheiro de maconha. Eu falei, então seu filho sabe o que é o cheiro de maconha, então ele deve saber o que é maconha. Não, meu filho nunca pegou nisso, nunca fez isso. Eu falei, pai, olha só, cheiro tem de tudo que é jeito, não vou dizer que não tenha, entendeu? Eles tiveram um período na escola que era o tal do corote, era um inferno. Corote é uma garrafinha, uma bebida que custa, sei lá, R$5, eles botavam aquilo na garrafinha e tomavam na escola. Né? Eu falei, não, agora só entra com garrafinha vazia, água tem aqui dentro. Então, assim, você vai ter que... Vai se ajustando. Você vai ter que se adaptar a essas coisas. Agora, nunca ter uma posição extremamente autoritária, você tem que ter autoridade, é diferente. Você tem que fazer esse debate com os alunos. O senhor falou sobre não ser autoritário. Qual a diferença do ensino da escola, por exemplo, do setor oeste, para uma escola cívico-militar? Olha, primeiro que eu discordo que a escola seja cívico-militar. Eu acho que é uma grande farsa. Ela, na verdade, é uma escola que tem um monte de PM, um monte de bombeiro, que não pode ser PM nem bombeiro, nem na PM nem no bombeiro. Não pode ir para a rua porque está com problema psicológico, não pode ir para a rua porque está adaptado, aí vai e joga para dentro da escola. Isso é um absurdo. Ela não é cívico nem é militar. Tá? Eu não sou contra as escolas militares, eu acho que elas têm que ser uma opção, como temos a escola do Exército, como temos do Corpo Bombeiro, como temos da PM. Acho que tem que ter como opção. Ou uma escola de caráter de uma igreja adventista, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, não sei. Isso pode ser opção, não pode ser obrigação. Então, a escola cívico-militar, eles trouxeram para dentro da escola uma coisa que tinha que estar do lado de fora, fazendo a segurança, porque a violência não está dentro da escola. A violência está do lado de fora da escola, está na sociedade, está na vizinhança daquela escola. E se trata de uma forma autoritária, ou se tenta trazer para o nosso aluno uma formação de quartel. Tem escola cívico-militar, o menino tem que bater continência, tem que pedir licença para ir ao banheiro, e isso não é o que ele vai... Não ajuda na disciplina? Não ajuda. Nós estamos vendo aí, e aí não é só em Brasília, né? Nós estamos vendo a escola que o cara entrou ontem na Bahia, ou anteontem, não sei, e atirou, e era aluno, e atirou dentro da escola, era uma escola cívico-militar. E matou uma cadeirante. Né? Os conflitos que nós estamos tendo numa escola aqui do Distrito Federal são os conflitos que estão do lado de fora da escola. São os conflitos, sei lá, entre grupos, entre gangues do lado de fora da escola, que acabam vindo para dentro da escola. E não adianta você querer tratar isso na porrada. Né? Quem é do PSU aí, se estiver escutando, eu dei aula no PSU em 86, e lá nós tínhamos os Drufdaus e os NASA. E a minha escola era o Centro de Ensino Fundamental número 13, está lá até hoje, e essa escola era no limite dos territórios dessas duas gangues. Caramba. Como o senhor conseguiu? E a gente tinha que, naquele momento, se equilibrar entre as duas coisas. Eu dei sorte, tinha uma escola super bem organizada, tinha uma boa proposta pedagógica já naquele momento, já naquela época, e eles brigavam do lado de fora. Dentro da escola tinha que ter respeito, podiam se estranhar, não precisavam andar de mão dada, não precisava fazer trabalho no mesmo grupo, mas eles respeitavam o ambiente da escola. E respeitavam porque tinha uma gestão lá na época, não me lembro agora, me fugiu o nome do diretor da escola, Divino,
e que conseguia fazer isso. E a mesma coisa a gente pode trazer para hoje. Então, a escola cívico-militar não vai resolver o problema de ninguém, é uma grande enganação. É aquela coisa, você põe, se desse certo do ponto de vista do comportamento dos alunos, às vezes não dá certo do ponto de vista pedagógico, e você põe uma redoma em torno da escola e o problema continua do lado de fora. Né? Ele vai sair dali. Eu moro ao lado de uma escola cívico-militar, que é o Educacional 3 de Sobradinho, o famoso Brejão. E eu fico, às vezes, estou na rua, estou tomando, às vezes, a minha cervejinha lá, e eu vejo a hora que esse menino sai da escola. O alívio que ele sai tirando a camisa, soltando o cabelo, assim, falando assim, gente, eu saí daquele lugar. Parece que estava no internato, né? Então, assim, não adianta. Eu acho que os alunos têm que ter, a gente tem que ter espaço. Porque o que é escola efetivamente? O que é educação? Educação não é só escola. É todo o processo, é toda a interação que ele pode ter ali, é todo o conhecimento que ele pode ter ali, é toda a divisão, é tudo que ele pode cooperar, né, colaborar com seus colegas. Uma solução paliativa para ter as escolas cívico-militares, mas ter também a escola com alta qualidade, uma vez que eu não sou conhecedor assim, profundo, mas fala-se muito que as escolas cívico-militares têm um índice de aprovação nas universidades muito alto. Então, qual seria o paliativo entre os dois mundos? Eu quero os números. Você não acredita nessa... É mentira. Eu falo para a secretaria, falo para a secretária, que é minha amiga, Paelva Paranaguá, é mentira. Não tem. Agora, a primeira atitude para se montar as escolas cívicas militares no Distrito Federal foi tirar os problemas. Teve uma transferência compulsória dos alunos problema. Os maconheiros, vai embora. Os briguentos, vai embora. Aí é muito fácil. Você se livrou do problema. Então tira os problemas. Já repetiu 3 vezes, vai para o noturno. Repetiu 2 vezes, vai para o EJA. Então, assim, tirar o problema, aí é muito fácil. Eu acho que hoje o que o governo deveria fazer era voltar com o batalhão escolar como efetivamente um batalhão escolar, porque hoje você tem, só na rede pública, sei lá, 800 escolas, e o efetivo que está na rua hoje, nesse horário aqui, do batalhão escolar, você liga lá para o comandante da PM e pergunta, se for 200 homens, eu dou minha cara a tapa. Quantas escolas? Nós temos 800 só escolas, na rede pública. 200 homens. Não consegue, né? Então, assim, eu acho que tem que pegar, tem aí 20 em cada escola, pega esses 20, não pode dar tiro, não pode correr atrás de lá, não, você vai para o batalhão escolar para ajudar no policiamento externo. Depois, aplicar em fazer investimento do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista... O Distrito Federal, felizmente, há muitos anos, não é esse governo, foram todos os governos que por aí passaram, felizmente tem uma base de seus professores extremamente bem formados, né? Nós temos, hoje, com certeza, nós temos para mais de 1.000 doutores na rede pública. Doutores. Né? Com mestrado, um número bastante alto. Então, nós temos uma categoria muito bem formada e qualificada. Então, dar condições materiais, estruturais, para que possam transformar as escolas, para que possam ter as escolas com os projetos funcionando, né, fazendo avaliação. Né. Eu estava vindo para cá, estava pensando, porque estava uma escola particular fazendo um anúncio na rádio, né, maior IDEB de Brasília. Aí eu falei, gente, mais uma fake news. Porque, vou dar um parênteses aqui, assim, essa coisa do IDEB, né, de escola de qualidade. Né? O IDEB, ele faz uma medição, uma aferição do desenvolvimento dos nossos alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, você tem os maiores IDEBs de Brasília, são todas escolas privadas. Todas? Não tem nenhuma pública no IDEB? Tem, nós estamos lá, mas estamos lá embaixo. Tá? Tem o Colégio Militar, que aí já é uma outra situação. O Colégio Militar faz um vestibular para entrar. Se eu pudesse escolher os meus alunos no setor oeste aqui, dos mais cabeção, como a gente chama... Só ia ter gênio lá, na minha né? época era CDF, né, que não dá para traduzir CDF, aqui, mas eu teria uma escola... Hoje é nerd, né? Sim, hoje é nerd. Hoje é nerd. Os nerds. As 2 escolas que são minhas vizinhas
do setor oeste são escolas privadas, figuram como os maiores IDEBs do Distrito Federal. E eu falo, é fake. Nós, da rede pública, chamamos de escola fake. Mas isso me parece assim, do ponto de vista externo, né? Tão simples, porque não precisa ser nenhum estatístico para pegar lá e falar quantos alunos no ano de 2019, vamos esquecer que não houve pandemia, digamos, né? Quantos alunos dessa escola efetivamente passaram no vestibular de uma universidade pública? Quantos passaram em uma universidade particular? Tá, somando-se todo, faz ali uma medição, né? E chega-se ao número e vai. Essa escola tem um número Y, né? E assim, parece que é difícil chegar nesse número, né? É difícil, porque na questão do IDEB, as escolas privadas, elas criam 2 escolas, né? 2 CNPJs. Então tem um CNPJ da matriz, tem 90 alunos matriculados. Os 90 melhores alunos dela estão naquele CNPJ. Os outros 2.000 estão no CNPJ/002, lá na filial. Essa filial está abaixo das escolas públicas, do ponto de vista de rendimento, do ponto de vista de IDEB, do ponto de vista de aprovação na universidade. Essa outra escola que a gente chama de fake, que tem lá só os 90 melhores, 100 melhores alunos dela, todo mundo entra na universidade, todo mundo entra para os melhores cursos e tal. Eu não posso fazer isso enquanto escola pública, eu não posso pegar os meus 50 cabeção, os 50, como é que é? Nerds. Do setor oeste e usá-los para fazer um comparativo com uma escola privada. Isso não é então, possível. Há uma drible, digamos assim, dos números? É um drible, é mercado, né? É mercado. É porque ele vai anunciar entendi a sua lógica. IDEB de Brasília, vem para escolinha, sei lá das quantas, não vou falar o nome de escola aqui para não ficar... Vem para a escola não sei lá das quantas, que mais aprova. Que é o maior IDEB, maior aprova. O setor oeste hoje, ele põe, com certeza, 30% do seu concluinte de terceiro ano de ensino médio vai para uma universidade, pública ou privada. Legal. Tá? Legal. O último número nosso, de 300 e poucos alunos que fizeram o PAIS 1, 2 e 3, em torno de 48 entraram na primeira chamada, depois foi segunda, terceira, quarta chamada, chamou mais de 80 só na UNB. Então, assim, tem condições, a escola... felizmente, tem um conjunto, né, de trabalhadores, de professores que dão essas condições, a escola está bem equipada, está bem organizada e dá condições, e é uma escola que tem, assim, é meio objetivo de uma parte dessa juventude, desses adolescentes, de ir para o setor oeste. Então, assim, a gente já sabe, passam por uma boa formação. O aluno sai de lá pronto para fazer o vestibular, para fazer o Enem, para fazer para ir para a universidade? Para qualquer uma. Para qualquer uma. Para qualquer um. Nós temos alunos na USP. Qual é a média de passagem lá? Todos os anos 120, 130, aí de 300 que terminam o... É um número bastante significativo, né? 30 e poucos % entram numa universidade, tá? Em universidade pública, esse número, claro, é menor. Né? Entram bastante na UNB, mas nós temos aluno em várias universidades, São Paulo, Rio, Minas... Goiás, aqui perto. Né? Temos aluno em Portugal, tudo com nota do Enem, inclusive. Em Portugal tem aluno fazendo medicina, fazendo engenharias, tudo com notas do Enem, resultado desse processo, é um processo, né, desse processo de formação que a gente consegue estabelecer ali. O Enem foi a melhor solução? O vestibular estava realmente defasado? O Enem eu acho que é a melhor solução ainda. Eu acho a melhor solução ainda o PAS, que te avalia ao longo de 3 anos. Né? Já que eu sou assim tão como é que é, pré-histórico do ponto de vista da educação, eu estava como diretor executivo quando aplicamos o primeiro PAS, em 1996. Qual o significado da sigla para a gente entender? Programa de Avaliação Seriada. O que o PAS faz? Ele faz um processo de avaliação ao longo da formação do ensino médio, ao longo dos 3 anos do ensino médio. Então, você vai fazendo um acúmulo das suas notas ao longo de 3 anos. Qual é a diferença para o Enem? Básica, né? Não é só essa, tem várias diferenças da forma de correção, na forma de avaliação. O Enem te faz uma avaliação ao fim do ensino médio. Tá? Pega os 3 anos e faz uma prova. Isso. Então, assim, é ainda uma excelente ferramenta de avaliação, porque todo mundo pode fazer e com a sua nota você pode ir para qualquer lugar. Desde que ela encaixe na média, né, ali na média do curso, tal. Eu quero fazer medicina
no Ceará, que tem um curso maravilhoso lá de medicina, lá em Barbalha, no interior do Ceará. Universidade do Cariri. Quero, minha nota cabe lá, então vou para lá, vou estudar lá. Então, né, os meus filhos com o Enem, um formou em Palmas, a outra formou no Tocantins também, na Federal do Tocantins, a outra formou no UNB. E a próxima agora não quer saber do PAS, quer fazer FUVEST e ir embora morar em São Paulo, estudar em São Paulo. Mas o FUVEST, que também tem um pouco de semelhança, né, vai ser bom o dia que a gente conseguir unificar para todo o país, né, o mesmo processo. Isso significa que você já avançou nos currículos do ensino médio, já deu uma unificada mais... A dificuldade que eu vejo é pais que mudam muito, né? Cidades, né? Eles não conseguem deixar o filho os anos todos do ensino médio em um único colégio, né? Talvez tenha um pouco de dificuldade para fazer o PAS, né? Mas o Enem já é seguramente nacional, né? Melhor, internacional, né? Hoje, tem vários países que aceitam a nota, né, do Enem, né? Que ótimo. Vários aqui na América Latina, Portugal, se não me engano, tem na França, tem vários países. Em Portugal, mais de 30 universidades aceitam a nota do Enem. Caramba, que legal. Vamos falar um pouquinho sobre o novo ensino médio, né? Vamos ver se o senhor traz mais alguns esclarecimentos para a gente. Começou a funcionar o chamado novo ensino médio. Como surgiu essa ideia do novo ensino médio? Foi porque o ensino médio anterior estava com algum problema educacional? Por que surgiu e esse é realmente o melhor modelo possível de se aplicar? O novo ensino médio, se fosse bom mesmo, a sigla não era nem, né? Nem, novo ensino médio, essa é a sigla. Se ele fosse bom, qual é o problema? O ensino médio, o diagnóstico desse doente, ele já vem há muitos anos, né? Que a gente tinha um problema muito sério com a formação de nível médio no Brasil. E que isso, independente de ser na rede pública, de ser na rede privada, de ser estadual, de ser municipal, né? Municipal muito pouco, ou de ser na rede federal, que tem escolas de ensino médio. Então, esse diagnóstico foi traçado corretamente há mais de 15 anos. Nós estamos há mais de 15 anos num debate sobre... Então houve participação do setor cultural, do educacional Isso. Houve um processo de conversas, chegou-se a um projeto de lei no Congresso Nacional, que foi relatado por um deputado aqui pelo Reginaldo Lopes, deputado de Minas Gerais. Depois isso acabou no processo das eleições, acabou indo parar no coisa, ou seja, traçamos o diagnóstico correto e aplicamos o remédio errado, porque o que saiu no final, na reforma do ensino médio, foi um arremedo, porque aí se deixou bastante... perdemos muito da essência dessa discussão. Muita coisa ficou de lado, saiu um remendo, e o que eu posso dizer hoje é que o novo ensino médio é uma tragédia. É mesmo? É uma tragédia. Caramba. Pode se tornar uma tragédia maior ainda se não houver um governo que tenha vontade política de fazer essa correção. O que seria tem como mensurar as alterações que teriam que ser feitas? Por que ele é uma tragédia? Porque hoje o novo ensino médio só ferra com aluno de escola pública. É mesmo? Porque ele perdeu carga horária, com exceção de matemática e língua portuguesa. Ele perdeu carga horária em praticamente todas as outras disciplinas, que a escola privada mantém na sua grande maioria, mantém a mesma carga. Tá? Porque é o seguinte, você tem que ter 3.000 horas aulas no ensino médio, 1.000 horas aulas por ano em 200 dias letivos, cada um com 5 horas. Isso é o mínimo. Você tem que ter 3.000. Se a escola a escola privada vai oferecer 5.000, 4.000, a mais, o céu é o limite. A menos não pode. Mas isso não é bom? Não, isso é bom para quem pode pagar. Ah, tá. O aluno da escola pública, além dele ter suprimido, ele não tem tempo, a família não pode mantê-lo, muitas vezes ela precisa daquele aluno para ajudar no sustento de casa, no trabalho, no estágio, numa coisa parecida. Então, para o aluno da escola pública, ele acabou tendo suprimido, e os itinerários formativos que foram oferecidos ou estruturados, muitas vezes eles não vão atender essas necessidades, eles não vão conseguir
suplantar e agregar qualidade. Eu estou te falando enquanto diretor de uma escola considerada de excelência de ensino médio no Distrito Federal. Entendeu? Nós estamos batendo cabeça com o processo, não está sendo fácil estruturar os itinerários formativos. Tem como a escola oferecer, chegar perto de uma escola particular, por exemplo, oferecendo mais horas em matérias que foram suprimidas? Olha, tem, mas será para uma parcela só dos alunos, nem 100% deles poderão ter. Então aí já vamos começar a cometer uma injustiça pedagógica. Selecionar, né? Então, eu acho que a solução é o governo federal ou o próximo governador dessa cidade que assuma o ensino médio como uma necessidade absoluta de formação integral dos alunos. O modelo que está estabelecido do novo ensino médio, ele pode, inclusive, se aliar à formação profissional. Eu posso ter um aluno que, ao mesmo tempo que ele faça a parte acadêmica no setor oeste, ele possa estar fazendo a parte de formação técnica na Escola Técnica do Guará, de Braslândia, sei lá, ou da rede federal de escolas técnicas que temos aqui, dos institutos federais de educação. Os institutos, né? Mas, para isso, eu preciso dar condições. Então, o governo tem que entrar e falar assim, então eu vou garantir que você esteja. Você vai ganhar R$400, R$500 ali no estágio, eu vou te pagar os R$500, você vai ficar o dia inteiro para fazer a sua formação profissional. Aí a gente agrega qualidade. Então, só para eu entender, talvez quem esteja nos vendo também queira entender isso. O que falta, o que tem de ruim no novo programa do ensino médio é a questão do tempo. É pouco tempo para muita coisa. Pouco tempo para muita coisa. Porque o que a gente costuma defender é o seguinte: a gente está tirando a chance dos nossos alunos da escola pública de entrarem na universidade. Porque no formato que se chegou no novo ensino médio, que não era essa a proposta que vinha sendo discutida há muitos anos, porque depois ela foi remendada e saiu esse remendo aconteceu no Congresso? No Congresso e no Conselho Nacional de Educação. Os conselheiros lá de educação não se atentaram para esse problema, por exemplo? Eu acho que se atentaram, mas se deixaram... houve um domínio no debate das redes privadas, do Sistema S, entendeu? Que todos eles tinham seus interesses nesse formato, né? A gente teve um período, eu sou técnico em eletrônica formado no Elefante Branco. Então nós tivemos o período da 5692, da reforma da educação nos anos 70, que precisava de formar mão de obra. Então tinha um monte de curso de técnico de contabilidade, técnico de eletrônica, técnico de edificações, técnico não sei o quê, que era uma necessidade que o mercado tinha de formar mão de obra rápida. Então, eu saí do meu ensino médio como técnico, né? Sim. Tive dificuldade para fazer vestibular, essas coisas, porque eu era técnico eletrônico, não sabia nem tomar choque, mas era técnico eletrônico. Tenho diploma lá em casa. Então, assim, um pouco isso está voltando com o novo ensino médio. Uma necessidade de formar e de ter mão de obra para o mercado de trabalho. Só que uma mão de obra, eu acredito que a gente vai acordar para isso lá na frente, uma mão de obra muitas vezes mal preparada, mal formada. Então, assim, acho que ainda é tempo de dar um cavalo de pau nesse processo. Nós estamos no primeiro, segundo ano da implementação. Teria que ter o cavalo de pau mesmo? Voltar tudo? Não é voltar tudo. É você... Eu sou favorável aos itinerários formativos. O desenho do novo ensino médio, eu sou favorável a ele. Agora, eu quero que o meu aluno, os nossos alunos de escola pública, tenham o tempo para se dedicar a esse novo ensino médio. Como isso seria possível? Porque, assim, paga uma bolsa para esses alunos para eles ficarem o dia inteiro na escola. É mais barato do que ter um desempregado lá na frente. Então, assim, investe. Seriam 8 horas por dia. 8 horas por dia, vai para os itinerários, vai para a formação, vamos dizer assim, acadêmica. O investimento é muito alto, por exemplo, vai ter que ter uma cozinha industrial para nesse período de 11 a 1 hora da tarde, ou período do almoço, o aluno almoçar, você tem voltar. Hoje você já tem essas estruturas nas escolas. Tá? Isso, no setor oeste, no setor leste, no Elefante, se quiser dar almoço todo dia,
Só eu tenho que ter funcionário, né? Porque se for com o que está lá hoje, os caras morrem e vai para dentro da panela. Então, assim, não tem que ter funcionário. Teria condições de dar almoço todos os dias. Todos os dias. A gente dá o lanche. O lanche da escola, não é um lanche, galinhada, estrogonofe, às 10 horas da manhã. Oh, na minha então, época assim, não tinha isso, as escolas têm condições de fazer isso. Tá? Outra coisa, mas não tem escola suficiente. Tem. Nós temos 10 institutos federais de educação da rede federal aqui. Nós temos, sei lá, mais uma dezena de escolas técnicas da Secretaria de Educação. Nós temos o Sistema S, nós temos as escolas privadas. Então, integrar toda essa rede para oferecer formação de caráter profissional é completamente possível. Isso depende de quem? É do governador, da Câmara dos Deputados, do presidente da República? Hoje, assim, torceria para que fosse uma política nacional, mas pode ser uma política Ministério da Educação? Local. Pode ser uma política local? Eu estava vendo, eu estou na política, estou na educação, aí eu saio vendo as propostas e tal. Eu vi uma proposta uma do Ceará e de São Paulo. Do Haddad, eu lembro que era do Haddad, agora do Ceará não lembro. Que é a mesma coisa. Assim, no ensino médio, nós vamos pagar uma bolsa para o aluno estar o dia inteiro na escola. Para ele sair da escola com condições de entrar na universidade, mas já sair com um certificado de uma qualificação profissional. Nessa idade que começa a querer aprender, ser jovem aprendiz, fazer estágio, começar a ter algum recurso para sair com a namorada e tal. Isso. Né? Exatamente. Ele quer... aquele coisa que eu falei lá, ele já está achando que é gente, já está achando que não sou mais adolescente, agora eu sou adulto. Então, assim, não me parece muito grave, assim, do ponto de vista de resolver, né? Assim, para resolver não parece que vontade política, né? De fazer. Se o problema for só tempo e que esse aluno fique na escola, e se o setor público, né? Não sei em que instância, mas o setor público quiser resolver o problema, ele vai resolver, né? É parecido com uma escola normal, não é isso? Isso. Escola normal era isso. Eu peguei o finalzinho da escola. As escolas normais, o que acabou, né? A nova LDB acabou porque passou a ser um curso superior, mas antes era um curso de nível médio, né? Como tinha técnico de informática e tal, tinha as normalistas. As normalistas eram integral, porque elas estavam metade do tempo em sala de aula aprendendo e a outra metade do tempo em sala de aula ensinando. Ou seja, já era um treinamento, um processo de formação em trabalho. Né? E era muito interessante. Esse modelo, às vezes tem que... Em que momento do novo ensino médio entra o esporte? Como que os jovens são estimulados a praticar algum tipo de esporte? O esporte no ensino médio, ele não é... Como é que é o nome? Educação física. O que você pode oferecer não é formação, mas o exercício mesmo, é uma corrida, é uma caminhada, fazer um pouco de aparelho e tal. Você vai trabalhar como preparação, não é esportiva, mas física. Física. Né? Uhum. O esporte tem que estar num outro patamar, vamos dizer assim. O aluno que quer ser um esportista. Então, você tem que ter os centros de iniciação esportiva, que nós já temos na rede, eles tinham que ser incentivados. Aqui em Taguatinga tem CID de vôlei, Ceilândia tem, se não me engano, de atletismo. Então, aquele cara é bom fundista, maratonista, tenista. Ele vai para uma escola, para um outro momento do tempo dele, de estudante, ele vai para um centro de iniciação desportiva que vai tratá-lo como um aluno atleta, que vai integrar uma seleção de Brasília, uma seleção esportiva. Tal. Isso já é feito na rede. Eu acho que já é feito na rede pública do DF há muito tempo. Uhum. Vou pegar aqui o Joaquim Cruz, somos contemporâneos de Taguatinga, temos a mesma idade, apesar de não nos conhecermos, mas a gente era, claro que ele era muito melhor que eu, a gente participava do CID lá de corrida no SESI, eu era aluno do CTN, ele era aluno da EIT. Entendeu? Ele despontou. Eu falei do esporte porque assim, alguns países, né, como os Estados Unidos, o esporte é intrinsecamente ligado à educação. Mas presta atenção lá, você vai ver que é só uma parte dos alunos.
Né? Não é 100%. Ali são os alunos que vão realmente para a iniciação desportiva, que integram o time de futebol americano daquela universidade ou daquela high school. Então, assim, a preparação física é tratada para todo mundo. Enquanto aluno-atleta, não. Enquanto aluno-atleta, ele vai de uma outra forma. Você acha que esse modelo dos centros de esportes é o melhor modelo? Porque é o seguinte, você não vai transformar 580 mil alunos da rede em atletas. É uma pequena parte, né? Uma pequena parte. Então, para isso, você dá o tratamento. Ele vai surgir ali ao longo principalmente do Fundamental 2, quinto ao nono ano. Então, esse talento vai sendo descoberto e vai sendo encaminhado. Né? Todo professor de educação física sabe que existe o CID, só fala, esse menino é um atleta para o basquete. Então ele vai, tem um CID de basquete em tal lugar assim, procura lá para você treinar e tal. Então, assim, a prática desportiva pode ser, viu, Euclides, ela pode estar nessa forma de organização dentro da rede. Eu acho que é uma forma que precisa ser mais incentivada, mais organizada, né? Nós tínhamos o CIEF, por exemplo, no Elefante Branco, que era um centro interescolar de educação física. Eu também estudei no Elefante, fazia educação física lá. Os nossos alunos no setor oeste, eles fazem, porque eles têm por obrigação entender a parte teórica da educação física, porque vai cair no PAS, vai cair no Enem. Então tem a parte teórica que eles precisam aprender, e eles fazem um pouco de iniciação e de preparação física com as caminhadas, com as corridas e tal. Então ela fica muito mais recreativa do que obrigatoriamente ser uma prática de educação física e tal. Porque quando muda para atleta, aí já muda a intensidade, muda o tudo. Tipo, muda tudo, né? Tudo. Aí ele tem que ter um acompanhamento, tem fisioterapeuta, tem professor, aí ele pode ter um problema sério de uma contusão mais séria, então ele já é um atleta. Então ele é enxergado no CIDS como um atleta. Entendi. É legal. Vamos falar sobre outro assunto que é muito falado hoje em dia, os homeschool, né? Qual a sua opinião sobre os homeschools? O homeschool, né? Bom, você já viu que eu não tenho papas na língua, né? Não, isso é o maior fake news da educação dos últimos tempos. Por quê? O homeschooling, se a gente fosse trazer a escola em casa, tal. E veja, a escola em casa, não é educação em casa. Escola em casa. E embarcou um monte de gente nessa. Eu faço, o povo me pergunta, o povo do sindicato, eu falei, gente, larga isso de mão, isso é uma coisa. Tentaram botar isso no centro de uma discussão como sendo solução para a educação, e não é. Não é. Primeiro, perguntar aqui, nós acabamos de sair da pandemia, como é que foi ficar com os meninos em casa durante a pandemia, durante 2 anos? Você conseguiu educar? Não tem como. Nós não conseguimos, e mesmo nós, classe média, que temos formação e tudo mais. Então, o homeschooling é uma tapeação e se trouxe para o centro de um debate sobre educação que não tem absolutamente nada a ver. Mesmo porque está aprovada a lei, eu quero saber qual é o brasileiro, na sua essência, que tem condições de praticar homeschooling com os seus filhos em casa. A não ser que seja um professor, né? E olha lá, que às vezes ele é professor de geografia, mas não entende nada de matemática. Né? Então, assim, ele tem que ter, primeiro, condições financeiras. Então, o homeschooling é para tirar das costas do Estado a obrigação pela educação, é para isso? Não, vai todo mundo para casa agora. Aí a família, mais uma vez, eu falo que é fake, porque quem não tem condições não vai praticar homeschooling. Então, é para uma faixa tão ínfima, tão pequena da sociedade. Atletas, né, que viajam muito. Que isso já existe, isso não precisa de legislação. A lei Pelé, a lei do atleta já previa isso já é feito, isso já não tem problema. Circenses, né, artistas do circo que não tem toda a rede fixa, tem, né? Toda a rede tem. Isso pode ser feito, não precisava de uma lei sobre homeschooling. Então se trouxe para o centro de um debate uma polarização, Euclides, que eu considero absolutamente falsa. Aí ficou todo mundo falando que eu defendo homeschooling, que eu não sei o que, o cara não sabe nem o que é homeschooling. Você acha que a socialização dos meninos pode ficar prejudicada com um tipo de... Pode, né? Por isso que eu falei, homeschooling é escola em casa, não é educação em casa. Por quê? Qual a parte fundamental
do processo de educação, desde lá o comecinho, lá da creche, pré-escola, o incentivo da psicomotricidade, da interação, dos meninos se conhecerem, dos meninos se comunicarem, se interagirem, morder o outro, bater no outro, tudo isso faz parte do... Subir no telhado. Subir no telhado. Você tem que contar depois o que é subir no telhado. Tudo isso faz parte do processo de educação. O aluno precisa viver o contraditório, ele precisa estar em contato com as outras pessoas. Ele precisa saber que tem gente diferente dele, seja economicamente, seja fisionomicamente, seja por suas opções, seja por qualquer coisa. Tem que ver. A escola, ela é o reflexo do que está do lado de fora, eu sempre falo isso. Então ele tem que entender que a sociedade não é só a casa dele. A sociedade não é só aquele pedacinho que é todo harmônico, todo bonitinho, mesmo assim nem sempre harmônico, né? Ele conhece todos os limites ali. A sociedade é muito mais complicada e ele tem, né, você tirar o aluno desse convívio, quando ele chegar no final de um processo de aprendizagem, ele vai estar completamente fora da sociedade. Ele não vai entender essa sociedade que ele pertence, ele não vai entender as contradições dela, ele não vai entender que tem homofobia, que tem racismo, que tem xenofobia. Ele não vai entender essas coisas porque ele conviveu num universo completamente diferente, onde essas coisas não... Né? Protegido, é uma redoma, uma bolha. Depois que essa bolha explode, ele não vai saber o que fazer. Então, assim, ele tem que participar do processo. A educação é muito mais... Fala assim, ó, educação é muito mais do que ensinar geografia, português, matemática. A educação acontece muito mais ali no pátio da escola, na interação dos alunos, porque é isso tudo, né, mais o que a gente pode ensinar, que vai dar as condições para ele poder entender, enfrentar a sociedade, enfrentar as coisas lá fora, quando ele tiver terminado seus estudos. Como que o senhor viu nos últimos anos, principalmente nos governos anteriores, acho que foi, se não me engano... 2015, 2014, 2010 para frente, né? A expansão do ensino superior. Como o senhor viu muita gente buscando o ensino superior, entrando no ensino superior? Como o senhor viu essa expansão? Você acha que foi positivo ou aquele modelo antigo de escolas técnicas, né, do Senai, do Sebrae, ela funcionava? Não, eu acho que a gente tem que ter as duas coisas. Eu acho que primeiro, a expansão do ensino superior no Brasil ela era necessária. Ela tinha que ser feita, né? Até para melhorar a universidade e para melhorar quem sai dela. Então tinha que haver uma expansão, né? Você tinha um número muito pequeno, não tenho de cabeça, mas você tinha um número muito pequeno de universitários. E aí era expandir, sendo o governo incentivando, enquanto governo, enquanto dono do orçamento do Estado, fazer as suas universidades federais, as suas redes federais de formação. E, ao mesmo tempo, incentivar também. Não sou contra ter uma universidade privada, não é isso. Eu acho que tem que ter também, tem lugar para ela, tem espaço para ela poder agir. Então, assim, eu acho que a expansão do ensino universitário foi uma coisa absolutamente necessária para o Brasil. Pena que o investimento nos últimos anos tem caído tanto, né, e caído absurdamente, né, porque a gente tinha que continuar investindo. Você acha que o investimento... o senhor tem notícia que o investimento caiu? Porque assim, o que se fala muito na imprensa, né, falar da imprensa, porque eu não tenho dados oficiais, né, que o que se investe em educação no Brasil é igual ao que se investe em educação na Alemanha, por exemplo. Só que o recurso do Brasil é mal administrado, digamos assim, mal gerido, né? Isso é verdade? Eu acho que tem fundos de verdade nesse tipo de coisa. Agora, não comparar quadrado com redondo não dá. A Alemanha tem um outro processo. Vamos ver lá na Alemanha quando foi a primeira universidade na Alemanha. Quando foi a primeira nossa. Então, assim, o investimento na Alemanha, e é o seguinte, a Alemanha é a potência industrial, tecnológica que é, porque investe muito em pesquisa, em universidade e em educação. Então, assim, não dá para comparar duas coisas completamente diferentes, né? O Brasil, sua primeira universidade já é praticamente no século XIX, se não me engano, tá?
ficou durante 500 anos tendo uma rede federal pífia, pequena, né? A rede hein? Elitista, bastante elitista, né? Precisava expandir essa rede, expandir as oportunidades de ensino. Isso é uma coisa que eu acho que nos últimos anos se fez em vários governos. No governo Lula fez, no Fernando Henrique começou. Tal. Hoje nós temos um problema de investimento em pesquisa. Isso, quem está falando, são os reitores das universidades que tiveram muitos recursos cortados. Quem administra boa parte desses recursos são as próprias universidades, o que eu acho correto. Tem desvio? Deve ter corrupção. O que a gente precisa é criar mecanismos para coibir isso, mas não deixar de investir. Né? Eu não vou te falar assim o número certo, mas eu vi a Márcia Brown, reitora da UNB, há poucos dias, falando do tanto de investimento que ela perdeu, de recursos de investimento em pesquisa. Ela é reitora da UNB. Da UNB. Da UNB. E ela falando do tanto de recursos que a universidade deixou de receber por conta do orçamento secreto, por exemplo. Que foram cortadas verbas que seriam da educação, foi para o orçamento secreto, e os caras, sei lá, não sei para onde foi o dinheiro. Então, assim, tem que voltar... É secreto. Tem que voltar, tem que aumentar. Investimento em educação tem que ser prioridade, não é gasto, é investimento. A coisa da corrupção, de que se gasta errado, que se gasta... Hoje tem o orçamento secreto, tem um fundão partidário, tem muita coisa que suga dinheiro público. Isso né? É igual, como é que é? O povo falando, né? Não, mas também não tem só no Brasil, é igual jabuticaba, né? Só tem no Brasil. Tá? Porque tem umas coisas esquisitas, e isso... A sociedade precisa tomar domínio sobre isso, precisa fazer essa discussão. Então, assim, investimento, a ampliação das duas redes, tanto da rede de universidades federais, quanto das redes privadas, quanto da rede dos institutos federais, eu acho que essa expansão ainda precisa crescer mais. Junto com a expansão do ensino superior, veio também muitos analfabetos funcionais, que são diplomados, mas não conseguem fazer uma interpretação de texto. Isso existe mesmo? Isso tem, mas ele não saiu da universidade, ele saiu da escola do ensino fundamental e médio. Então, assim, tem um problema de formação na raiz dessa pessoa, né? Do seu processo lá de alfabetização, formação, letramento. Não é culpa eu estou falando que não é culpa da expansão das universidades. Não. Eu acho que a culpa está aqui na educação básica. Na educação básica. Aí nós vamos ter. Esse problema existe, tem que ser enfrentado. Ele está aí, está batendo na nossa porta. Tem muito analfabeto funcional? Tem aos montes. Saindo de universidade pública, saindo de grandes universidades privadas. Então, porque o que é o analfabeto funcional? Aquele cara que não consegue ler o mundo. Não é só ler e entender um texto. Ele não consegue ler o mundo, ele não consegue aplicar a sua ciência em benefício de quem está em sua volta, de quem precisa. Então, o analfabeto funcional é um monte de coisa, mas também o cara não sabe fazer as 4 operações direito, não sabe ler e interpretar direito um texto. Ele vai estar aí. Não sabe fazer uma redação, né? Não sabe fazer uma redação. Não é a universidade que vai corrigir isso. É a educação básica. É botar dinheiro, investimento na base da educação. Como que os pais podem ajudar os filhos a encontrarem um caminho na universidade, por exemplo, a escolher uma carreira? Como que você vê essa questão da orientação dos pais na vida educativa, né, dos seus filhos? Eu já passei por isso algumas vezes. Estou passando agora mais uma. Agora é a 4ª, então agora acho que já... Mas, olha, conversar bastante. Acho que essa é a primeira coisa. Porque o adolescente, pega esse menino, entra lá no primeiro ano, ele entra assim, não, vou fazer medicina. Aí sai fazendo ciências sociais e realizado na vida dele. Por quê? Ele vai ter vários momentos, fala assim, gente, isso aqui é meio assim, vocês vão dando cambalhota, até chegar no 3º ano para definir. Ele vai chegar ali no primeiro ano do ensino médio sem saber o que fazer. Ele saiu do 9º ano, aquilo que eu estava falando mais cedo com a Fátima, ele saiu do 9º ano aqui, teve uma ruptura de processo para ele, que ele foi para o ensino médio.
Nossa, agora eu sou um cara do ensino médio. Já foi uma evolução. Não tem mais né? tia. Ah, acabou. Realmente, é verdade. Entendeu? Tias. O espaço da organização da escola já é diferente. O espaço físico, o espaço geográfico da escola já é diferente, ele já é tratado diferente. Eu falo para os meninos lá, todo ano, abertura do ano letivo, eu falo, ó, vocês agora são pré-universitários. Vocês têm que entender uma coisa, daqui 3 anos você vai fazer a escolha pro resto da sua vida. Assim, não que eu seja adepto, mas casar, você pode casar 1, 2, 3, 4 vezes. Profissão, você escolheu. Você não dá para você ficar trocando a profissão. Lá então, em casa assim, tem um que queria trabalhar como fazer aquela ciência de policial que faz a análise do corpo. Perito Isso. criminal. Mas para fazer perito criminal tem que fazer alguns cursos, né? Tem vários cursos que ele pode chegar a ser perito. Ele pode fazer biologia, pode fazer química, pode fazer. Tem vários cursos aos quais ele pode. Agora depois... ele está querendo fazer direito, né? Mudou. Mas mudou radical, né? Porque... Isso, mas é isso. A escola tem que proporcionar essa oportunidade do aluno debater sobre o que ele quer ser na vida. E ele vai se enganar várias vezes ao longo dos 3 anos do ensino médio. Ele vai dar, assim... ele vai fazer uma escolha no primeiro ano e, às vezes, no último ano a escolha vai ser completamente diferente. Como é que a família pode agir? Aí, Euclides, diálogo, muita conversa e muita liberdade de escolha. Eles têm que ter a liberdade de poder até mesmo errar na escolha. Porque às vezes o erro... Errar da natureza jogo, mesmo. né? Porque às vezes o erro vai ensinar mais a ele do que qualquer coisa. Então, assim, eu já tive aluno que entrou para fazer direito e hoje faz artes cênicas. Mas você vai legal, assim, mas nada a ver, né? Mas é aquela coisa, porque às vezes vem, porque meu pai queria que eu fosse advogado e tal. Eu tenho um colega que já formado, já aposentou e agora voltou para a universidade para fazer o curso que ele sempre queria ter feito na vida. Mas que ele tinha sido engenheiro porque é um sonho do pai dele. Fátima está trazendo uma caneca do programa para você. Bem. Essa é sua, tá? É uma caneca aqui do programa Despluga, enquanto a gente faz a conversa aqui. Outro assunto que a gente sempre fala muito, que a gente vê muito se falar na imprensa, no mundo político, né, nos programas e tal, é sobre o tal da escola, do movimento Escola Sem Partido. Como é esse movimento e por que ele existe? A escola nossa, do setor oeste, ela é partidarizada? Por que tem que ter um movimento Escola Sem Partido? Não tem nada com mais partido dentro do que Escola Sem Partido. Sim, também é uma outra falsa polêmica desses tempos aí tão tenebrosos que a gente está vivendo. Se tentou trazer para uma discussão um tema que não existe doutrinação na escola. Isso não existe. Eu acho que existe professores politizados, isso existe, entendeu? São casos específicos, né? São coisas assim, às vezes tem o cara que mistura a política partidária dele, a sua preferência, com a sua sala de aula. Isso existe de professor de direita, de professor de esquerda, entendeu? E eu vejo isso na minha escola, com um professor de direita que leva isso para a sala de aula todos os dias e semanalmente tem que chamar atenção, tem que pedir e tal. Diminui aí e tal. Não é assim e tal. Eu vejo isso com professores de esquerda e tal. Eu acho que a escola não é o espaço de uma doutrinação partidária. A escola é um espaço de politização permanente. Mas a política, na sua essência... Como fazer esse filtro? Eu vou misturar com religião. Que também é outro problema. Que é outro né? tema também. Outro tema, né? Não é um problema, é um tema. As nossas escolas, não são escolas confessionais, elas são escolas laicas. A rede é laica, né? A rede não é católica, evangélica, não é nada disso. A rede é laica. Mas professores... eu posso ensinar religião lá dentro? Posso. A história das religiões, passando por todas elas, abordando em geografia, abordando história, em sociologia. Posso trazer a religião para o ambiente da escola. Então eu posso trazer a política também para o ambiente da escola. Eu não preciso trazer o PT,
PL. O PL. Não precisa trazer. Isso não é a politização que eu acredito. Mas eu posso trazer a discussão sobre por que tem tanta gente passando fome, por que existe orçamento secreto. Esse debate a escola tem que fazer. A gente falou ali atrás coisa. A escola ela é um reflexo do que está lá do lado de fora também. Entendeu? Então, esse aluno precisa debater esses temas. Ele precisa debater o porquê que há xenofobia. Por que o cara lá da esquina diz que baiano não trabalha? Que é uma forma... Uma mentira. Aliás... Baianos são trabalhadores, né? O povo vai para o carnaval na Bahia e fala, nossa, baiano não trabalha. Só que todo mundo que está pulando não é da Bahia, né? Mas quem está lá segurando a corda, dirigindo o caminhão, atendendo no boteco, é o baiano. E os paulistas, os mineiros, os cariocas, os povos de Brasília, falam, não, baiano não trabalha, é festa o ano inteiro. Então, assim, a escola tem que fazer a discussão. A política tem que estar presente no processo. Eu não preciso... Te falei, eu sou filiado ao PT há mais de 40 anos. É mesmo? Sou filiado desde 1983, né? Vai fazer 40 anos. Sou militante partidário, sempre fui militante partidário, mas nunca... Não preciso levar o PT para dentro da minha sala de aula. Eu preciso fazer a discussão. Né? Na geografia, a gente acaba com essa responsabilidade, porque vem ali a geografia econômica, né? Vem a biogeografia, que vai acabar me obrigando a fazer esse tipo de debate com os meus alunos. Entendeu? Agora, eu não preciso botar o PT lá dentro. Isso não. Isso eu acho e duvido... Assim como não é legal botar também uma religião, né? Sim. É bom ensinar uma... Eu já tive esse problema em sala de aula uma vez. Já? Falando sobre a origem do universo. O Big Bang. É uma grande explosão. Está lá na geografia. Falou, não, foi Adão e Eva. Aí teve uma menina que falou assim, não... Porque o senhor não pode falar isso, porque está na Bíblia e tal. Aí eu perguntei para essa aluna assim, cara, qual é a sua religião? Eu sou evangélica. Eu falei, então você é cristã. Né? Então vamos botar aqui, você é cristã. Beleza. Aí tinha uma japonesa nessa turma. Uma japonesinha, então. E que eu já sabia que era de uma família budista. Eu falei assim, fulana, qual é a tua religião? Budismo. Como é que é a origem do universo no budismo? Aí ela contou lá e tal. Aí eu falei para a menina evangélica, falei assim, tá vendo? Se você tivesse nascido no Japão, a tua ideia era outra. A tua concepção, a sua compreensão, então, do cristianismo. Religião, ela tem um caráter formativo, mas cultural. Geográfico, né? Muitas vezes geográfico, né? Se eu tivesse nascido no norte da Europa, eu teria uma concepção. Se tivesse nascido na Europa, outra. Se estivesse ali no Oriente Médio, outras. Se estivesse para frente do Oriente Médio, na África, com certeza outras completamente diferentes, aliás, várias. Então, assim, a religião, a gente adota a religião. Nós fazemos uma opção, muitas vezes, cultural, por uma religião. Eu tenho que respeitar todas. O cristianismo tem 2000 anos, o budismo, sei lá, tem 7. Aí eu vou ter que fazer uma guerra aqui para dizer quem é certo e quem é errado. Então, assim, a escola vai tratar todas as religiões, como de tratar a política de uma forma maior. Se é possível ensinar artes políticas sem partidarizar? É possível isso? Como você, uma pessoa do PT, né, vai falar, por exemplo, da essência da política? É difícil esse filtro, essa separação? Não, às vezes a gente fica assim, eu fico me policiando, para não dar escorregada, não falar um negócio tal. Às vezes você tem que se policiar realmente. Mas não é difícil você tratar, né, do que eu chamo dessas coisas de politizar os nossos alunos para poder entender o mundo. Você só vai conseguir ou manter o mundo do jeito que ele está, ou mudá-lo, se você puder entendê-lo. Para entender, você tem que entender as suas diversas dimensões políticas, não partidárias. Né? Por que existe uma guerra entre a Ucrânia e a União Soviética? Por que os Estados Unidos invadiu o Iraque? Invadiu o Iraque porque o Saddam Hussein era mauzinho? Não, o Saddam Hussein foi ensinado, treinado por eles. Sim. Invadiu porque é dinheiro. Como o outro lá, o Mohamed Gaddafi. O Gaddafi.
O Bin Laden, Bin Laden e que outros. foi educado nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, assim, você precisa entender esse mundo, por que essas coisas acontecem. Porque senão você vai ser o primeiro cara, quando tiver poder, aperta o botão da bomba atômica, porque você não está entendendo nada, você quer. Então você precisa ter a dimensão do entendimento do que acontece no mundo, e aí na política, na religião, em tudo que nos cerca. E você não precisa trazer os partidos para essa discussão. Você já foi capaz de falar de uma coisa, sei lá, eu não sei mensurar, mas digamos assim, uma coisa boa de um partido de oposição? Sim. É possível? É possível, porque isso você vai tratar das consequências. Isso foi bom. Das Foi consequências feito por um políticas, sim. Mais oposição do que o PT foi ao Fernando Henrique, e tivemos várias políticas acertadas, corretas, vou dizer, na área da educação teve muita coisa, né? O próprio programa de alfabetização solidária, Universidade Solidária, que eram programas do governo federal do Fernando Henrique, que foram de sucesso e deviam ter sido, e continuaram vários deles replicados durante muitos anos. Então, assim, é possível você não misturar, você não sectarizar, né? Você pega no período do Vargas, quando se criou a CLT, o Vargas foi um colaborador do nazismo. Até a CLT mesmo dizem, né? Eu não conheço a carta de Sim. Del Laboro. Como é que fala? Não? Carta del Laboro. Sim. Eu não conheço, mas dizem que foi inspirada nela, então ela é um pouco, digamos assim, entre aspas, fascista, né? Sim. Mas hoje, se não tivéssemos a CLT no Brasil desde os anos 40 e pouco, o que seria das relações trabalhistas no Brasil? A gente estava na escravidão, tínhamos voltado 300 anos para trás. Entendeu? Então, assim, e era um cara de uma política de direita, para não ficar aqui nos dias atuais que está tão polarizado, né? Entendeu? Mas teve a abertura que o Collor fez. Sim. Para o mercado já brasileiro, para a indústria minha. Para a indústria automotiva brasileira, foi importantíssimo para a gente chegar onde a gente chegou. Não só na minha área também de TI, né? Sim. Abertura. A gente tinha computadores com aquelas letrinhas, né? A tela azul, aquelas letrinhas aí. Fez uma abertura de mercado, foi fundamental para o crescimento tecnológico. Fez um monte de desgraça. A gente sair do depois, Fusca, né? E para BMW, para Mercedes, né? Para outros, para Audi, né? Para outras fábricas. Ele foi à Alemanha e falou que a gente andava de carroça no Brasil. Tá? Depois veio o Itamar, não, vamos voltar ao Fusca que a gente não tem condições. Aquele negócio do Itamar era um negócio de paixão de adolescência, de menino, né? Com Fusca. Eu sou louco por Fusca. Ainda vou ter mais um. Mas não quero que volte uma fábrica de Fusca para o Brasil, entendeu? Eu quero uma fábrica de carros modernos, de tecnologia moderna. O que eu lamento, assim, é que a gente perdeu a nossa capacidade industrial, e a gente vê países pequenos, como, por exemplo, a Coreia, né? Ter uma fábrica de carros deles lá. 25 anos investindo na educação. Pois é, o Brasil... Fazia nem estrada. Com esse tamanho que a gente não tem um carro nacional. Teve a iniciativa da Gurgel, mas foi uma iniciativa de um cara. Então... Hoje vai ser tudo transnacional, né? Assim, acho que essa coisa da tecnologia, da integração, da internacionalização da economia, vai acabar... Isso vai ser internacionalizado. Nós poderíamos ter tido incentivo. Você pega lá atrás o Copersucar, Gurgel e tal. Teve o Copersucar também, né? O Emerson Fittipaldi investiu na... Aí o governo resolve não investir, claro. Deixaram o cara sozinho lá. A indústria automobilística, as multinacionais, elas são violentas do ponto de vista de investimento. Né? Tem interesse, você fala da Coreia. A Coreia, ela pode fazer o que ela faz hoje, porque ela lá atrás... ficou durante 25 anos investindo em educação no seu país. Coreia e o Japão, né? Assim, a gente brinca que nem estrada fazia. Né? Entendeu? E hoje a gente tem uma enorme dificuldade de tecnologia no Brasil. Isso realmente, esses anos... Aí é aquele negócio do cachorro correndo atrás do rabo. Aí se você não investe na educação, não investe na universidade, você não tem tecnologia, você não tem formação. Entrando nessa área um pouco política, né? Só para a gente fazer um parênteses aqui, essa época da administração militar, né, da ditadura, né, para
para a redemocratização do país, houve uma perda muito grande no sentido de que não houve uma industrialização do país. A gente perdeu, por exemplo, nessa época de 70, fizeram a Itaipu binacional, fizeram estradas, tentaram fazer a Transamazônica, não concluíram, né? Ferrovia Norte-Sul, que até hoje Norte-Sul, né? Houve a gente perdeu muito. Não, os militares, assim, você tem que separar algumas coisas, né? Então, assim, uma coisa era a visão que os militares tinham sobre as nossas liberdades. Sim. Isso aqui não ia poder estar acontecendo nunca. Nós já estaríamos presos, já tínhamos entrado pela porta, já tínhamos... Verdade. E a nossa família estava atrás da gente, tentando achar a gente algum calabouço por aí. Doicode. Isso não podia estar acontecendo. Então, uma coisa é a política de Estado adotada no regime militar com relação a liberdades individuais, de organização e tudo mais. A outra coisa é a visão que os militares tinham de desenvolvimento. E tem muita coisa aí escrita e que se corrobora. A abertura para a indústria automobilística no final dos anos 50, feita pelo Juscelino e continuada por eles. A indústria de base brasileira, a Companhia Siderúrgica Nacional e tudo mais. Então, eles deram condições para um desenvolvimento da indústria de base brasileira. A Companhia Siderúrgica Nacional foi meio que uma negociata, né? Ali para ganhamos ela, assim, entre aspas, né? Ganhamos. Porque houve, você me apoia nisso aqui e eu te dou a siderúrgica. Eles deram a siderúrgica e a gente apoiou eles lá no pleito deles lá, né? Sim. Sim. Então, não continua o seu raciocínio, desculpa. Mas a CSN ela tem um input, um impulsionamento muito grande durante o regime militar. Essas coisas que você falou, desenvolvimentista, companhias hidrelétrica de Itaipu, que até hoje a gente não conseguiu concluir. Não, consumir o que ela possui. Sim, né? Não consegue, porque, né? Um dos países não consegue consumir boa parte da energia e tal, mas foram importantes para o desenvolvimento brasileiro. As rodovias criadas, né, assim, tudo bem que a nossa opção pelo transporte terrestre já tinha sido feita antes, né? Mas a integração nacional com as grandes rodovias, BR-101, tem que melhorar a questão do modal, né? Acho que o Brasil hoje precisa de modal de outros... Precisa refazer suas opções de modal de transporte, de produção de energia. O Brasil tem que mudar isso aí. Mas foram também políticas importantes do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, feito no período militar. Entendeu? Então, assim, você não pode pegar o doente e matar o cara, tem que tentar curar. Não pode pegar e jogar tudo fora. O menino, a bacia, o sabonete, a água. Então, tem políticas que foram importantes, estabelecidas nesse período. Não existia a transparência de você poder discutir todas essas coisas. Isso nunca houve. A abertura da Transamazônica tem mais mistérios do que... Dizem que... realmente, assim, eu não tenho muito conhecimento para discutir o assunto, mas... nem eu, também estou só... Sei que muitos governos tentaram fazer concluir, né? E até hoje ninguém conseguiu, e acho que é muito difícil, porque ali é uma floresta... A floresta é um ser vivo. É complicado ali, viu, pessoal? Porque eu gosto muito de moto, né? Então eu acompanho alguns canais de pessoas que tentam... vou atravessar a Transamazônica. A Transamazônica começa lá no município de Cabedelo, na Paraíba, é o quilômetro 0 da Transamazônica. Aí acho que o povo foi entrando por aí e acha, isso é fácil, mas quando chegou dentro da floresta mesmo, meu amigo, não é assim, não funciona assim. E a floresta é floresta molhada, né? Sim. Por que não se investiu em fazer porto, navegação, utilização dos rios? Por que a Amazônia não faz isso? Por que eu tenho que meter uma estrada asfaltada dentro da Amazônia? Não havia necessidade, né? Vamos falar um pouquinho da sua experiência lá na África, como é que foi? Olha, foi uma das experiências mais fantásticas da minha vida, assim, tal. Na verdade, eu 2001, 2002, eu participei de uma seleção do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para desenvolver projetos brasileiros em países do Cone Sul, né?
países subdesenvolvidos, que onde pudesse replicar projeto brasileiro. Então o PNUD ia pagar para se replicar. Passei, fui fazer um curso no Itamaraty, aí acabei passando em primeiro lugar. Disse, não, agora você é o único que tem o direito de escolher. E ali 2001 para 2002 estava no processo de independência do Timor-Leste. E aí eu escolhi o Timor-Leste. Caramba, logo o Timor-Leste. Cheguei até a ter uma reunião que foi coordenada pelo Sérgio Vieira de Mello, que era um embaixador das Nações Unidas, não era diplomata do Brasil. Sérgio Vieira de Mello é aquele do filme? É o do filme lá. Então. É um herói nacional, né? É um herói nacional. Ele é um diplomata das Nações Unidas, ele nunca foi diplomata do Itamaraty. Né? Era um diplomata que eu falei assim, não, ele era um diplomata brasileiro na ONU, mas não era um funcionário do Itamaraty, ele era funcionário das Nações Unidas. Mas aí estava ainda no processo de negociação dos acordos para serem assinados, e São Tomé e Príncipe, a pessoa que tinha feito curso comigo, tinha pego malária. Nossa. E aí desistiu. Aí o PNUD falou, não, você vai ali só 6 meses enquanto a gente ajeita. Os 6 meses foram 8 anos. Caramba. Então fiquei trabalhando. Que língua eles falam lá? Português? Lá falam português. Aquele português mais arrastado. Meio... Portugal, isso. Mas falam mais 5 dialetos diferentes. Quando eles não querem que a gente entenda nada, eles falam em dialeto. Aí está falando de você, você não sabe se está falando bem, se está falando mal. Mas assim, tenho grandes amigos, né? O presidente de São Tomé hoje é um amigo. A filha estudou aqui no Brasil, estudou com meu filho, inclusive aqui no Brasil, o Vila Nova. O primeiro-ministro, nós trabalhamos juntos lá. Então fiz muitas amizades, mas eu fui para desenvolver projetos com os países de língua portuguesa, que nós chamamos PALOPs. Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, que são 5 países, né? Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e a Guiné-Bissau. Moçambique era a costa oeste, eu não trabalhei na outra costa. Então no mundo existem 7 países que falam a língua. 8? 8. Além do Brasil. 8 países, aí você tem Brasil, Portugal, os 5 PALOPs e o Timor-Leste. O Timor-Leste. Isso, E o Haiti é francês, né? O Haiti é francês. É porque o Brasil teve muita influência lá no Haiti. No Haiti teve muita influência. Sim, quando teve o terremoto no Haiti, todo mundo achou que eu tinha morrido, porque o capital do Haiti é Port-au-Prince, ou Porto Príncipe. E aí eu tive que mandar um mapinha para um monte de amigo, né? Falar, olha, eu estou mais ou menos 10 mil quilômetros e tal. Tive que trabalhar geografia. Estou bem longe, eu estou em São Tomé e Príncipe, que eu falo assim, no sovaco da África, aquela ilhazinha que na translação continental foi se esticando ali, então ela fica meio no caminho para o Brasil, onde o Brasil se encaixa ali no mapa. Se juntasse, né? Tudo, né? São Tomé está bem ali, né? Costa Oeste, é a porção de terra mais perto de 0 de Greenwich, 0 do Equador. Né? 0 do Equador passa na ilha. Da linha do Equador? Passa, a linha passa lá? Passa lá. Então foi uma experiência fantástica. Fiquei 4 anos nas Nações Unidas, trabalhando com programas brasileiros lá, de alfabetização, de merenda escolar, de capacitação de professores. Então a gente fez muita coisa, né, levando esses programas brasileiros, e o PNUD financiava a implementação, a adaptação deles para implementar. Aí logo nesse período o governo brasileiro inaugurou, foi no governo Lula, primeira embaixada do governo Lula, teve uma embaixada inaugurada lá. E aí quando terminou os meus 4 anos no PNUD, que eu vim embora, o embaixador me convidou, o embaixador brasileiro estava lá, me convidou para ficar, para fundar e dirigir um centro cultural brasileiro. Centro cultural. Um centro cultural, Centro Cultural Guimarães Rosa. E está lá funcionando. Eu queria dar do Machado de Assis, mas aí a família não deixava, não deixa, nada pode. Mesmo? Tem umas coisas dessas aí. Aí o Guimarães, como era um sertanista, um homem do cerrado e tal, eu falei, não, nada mais natural. E aí tem o Centro Cultural, está lá até hoje. Grande Sertão Veredas, né? Isso. Sim. Está lá funcionando até hoje, o Centro Cultural Brasileiro. A gente construiu o centro e tal. Era o único cinema do país, então a gente fazia. Levei
artistas brasileiros, montamos peça em praça pública, pagador de promessas. Criamos agora é uma tradição no mês de junho, tem a festa junina joanina, porque eles não falam junina, joanina. É de Joana, não de João. Então a festa joanina do Brasil é tradicional no mês de junho e julho, né? Fizemos com quadrilha, porque tem uma diferença entre Portugal e o Brasil e tal. Eles não tinham isso na tradição, a gente levou essa festa, fizemos. Então, assim, trabalhei com programas de Bolsa Escola lá, em São Tomé. A gente formou 700 professores na época, que eles não tinham formação. Era assim, terminou a 6ª série, sabe ler e escrever, vira professor. Aí foi da formação básica deles, já uma formação muito parecida com o que você falou, do normal, magistério. Fizemos formação de Fizeram um plano de ensino lá? Sim. Fizemos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma cópia do programa brasileiro. Legal. Fizemos um centro de processamento de dados com a cooperação do SERPRO, do governo lá, do governo local. Então, assim, criamos uma escola de capoeira, está lá funcionando até hoje. Então, era um processo, porque precisa entender do ponto de vista da diplomacia, né? Porque eu fui para lá, não existia embaixada brasileira, né? Fui para lá no governo Fernando Henrique ainda, não tinha nada a ver com o PT, nada disso. Fui lá no governo Fernando Henrique, fui pelos meus méritos, tal, não fui selecionado e pedi licença sem vencimento na Secretaria de Educação. A minha sorte é que as leis iam mudando, aí minha licença zerava. Aí começava de novo, aí eu fiquei 8 anos e podia ficar 11. Nossa. Então, a gente foi fazer... Você teve licença não remunerada? Não remunerada. E como é que você sobrevivia lá? Não, eu era oficial de programa de cooperação das Nações Unidas. Ganhava um pouquinho mais do que de professor. Mas não era melhor manter um e ganhar outro? Não, eu não podia. Não tinha essa possibilidade? Não tinha essa possibilidade. O PNUD exige dedicação exclusiva, você não pode ter outro vínculo. Entendi. Mas foi, sim, para mim, do ponto de vista de realização profissional, foi muito bom, porque muita coisa acontecia, muita coisa. Construímos um centro de formação profissional em parceria com o Senai, porque, na verdade, você pegava um bom projeto brasileiro. O Senai tem uma experiência fantástica, maravilhosa, de formação profissional, essa formação básica, né? A gente formava pedreiro, mecânico de bicicleta, de moto, mecânico de motor de ônibus, tal. E um centro funcional enorme, grande. Lá os angolanos que estiverem me ouvindo vão saber, lá no Cazenga, vizinho da feira do Asa Branca. Porque eu não fiquei só em São Tomé e Príncipe, eu trabalhei em Angola, com alguns programas, em Cabo Verde. Você chegou a conhecer a África do Sul? Eu fui uma vez à África do Sul, mas não deu para conhecer. Eu conheci 12 ou 13, estive em Joanesburgo, só em Joanesburgo. Mas não cheguei assim a conhecer efetivamente. Conheci mais os países com os quais eu trabalhava, conheci um pouco da Nigéria, um pouco do Gabão, do Congo Brazzaville com Kinshasa, uns 12 ou 13 países. Esses países de língua portuguesa. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. O único de língua espanhola, tive lá algumas vezes, que é a Guiné Equatorial, que é Lá ou é português ou é francês. Português ou francês. Aí você tem a origem, a influência holandesa, tal, os Boerer na África do Sul. Tem algumas regiões que tiveram um resquício de influência alemã. O norte da África está fora desse mapa, né, porque estava fora lá do Tratado de Berlim. E tem esse país de língua espanhola, que é a Guiné Equatorial, que é maravilhosa, linda, fantástica, riquíssimo. Pois é, sobre isso que eu ia te perguntar. Esses países de língua portuguesa são muito pobres? São Tomé e Príncipe era um país sem uma economia pungente, sem economia. Não tem produção de nada? Foi o maior produtor de cacau e de açúcar e de café em determinados períodos da história, lá antes do Brasil,
das ilhas portuguesas entrarem no circuito, né? Produz um chocolate maravilhoso, 5 melhores do mundo, está sendo feito lá em São Tomé e Príncipe, tal, vendido em Nova York, em Portugal, em Tóquio. Um Cláudio Corallo, um italiano que se mudou para lá e recuperou as primeiras plantas de cacau, de café. Então, tem um café de excelência, um negócio muito bom. Mas, economicamente, o país não tem essa produção. Tem uma vocação turística. Né? No tem período, ilhas, né? São 2 ilhas. 2 ilhas. E várias ilhotas. Né? A ilha onde passa a linha do Equador é um ilhéu, chamado Ilhéu das Rolas, que fica, a linha do Equador passa e tem um resort 5 estrelas, maravilhoso e tal. Mas desse tamanhozinho, em 30 minutos você dá uma volta na ilha, a pé. É mesmo? Completa. Assim, tá? Caramba. Pequenininho. Mas a linha do Equador passa ali. E o mesmo cara, os dois, que é Sacadura Cabral e Gago Coutinho, os 2 portugueses malucos lá que atravessaram, eles foram lá, marcaram a linha do Equador, atravessaram o Atlântico e marcaram em Macapá. Mesmo, cara. Num aviãozinho e tal, eles atravessaram. E os marcos são iguaizinhos, eles são bem parecidos. Colocaram o parecidos. marco lá? Tem lá um o marco. totem lá? Tem lá o totem, você põe um pé no sul, um pé no norte e tal. Então, assim, do ponto de vista de experiência, do que a gente pôde fazer ali, a gente fez muita coisa. E do ponto de vista do interesse diplomático que eu estava resgatando, assim, qual é o interesse do Brasil em ter uma embaixada num país que não tem nem economia direito? É a coisa da relação. Pois é. Né, de devolver para a África um pouco do que eles trouxeram para a gente, do ponto de vista cultural, de mão de obra, de riqueza, né, que veio para cá. Então, o centro cultural que a gente acabou fundando e deixando lá funcionando, e mesmo os projetos de cooperação, eles tinham muito a ver com isso, né, com essa... Mais uma parceria, né, uma ajuda, né? Entendi. E custa muito pouco para o Brasil. Entendeu? Assim, ter um embaixador, ter um posto diplomata, ter um centro cultural. Eu te falo, eu não sei hoje, porque tem alguns anos, quero aposentar agora, ano que vem, voltar lá. Mas era o único cinema do país, tinha 80 lugares, uma sala de 80 lugares. Nossa. Eu ficava a semana inteira pegando convite, porque senão... Então, sim, era um cinema mesmo, não tinha cinema no país. Tinha um cinema dos anos 50, antes da independência. Depois esse cinema tinha... É comparado com o Estado brasileiro? Pequeno? Você vai ver, hoje de São Tomé deve ter... Uma das cooperações que a gente fez lá foi com o IBGE fazer o censo demográfico. Nós fizemos, o Brasil fez o censo demográfico lá. 215 mil habitantes, um pouco mais do que a Asa Sul. Uma cidade como Anápolis, talvez. Isso, entendeu? Então, é um país, né? É um país. Então, assim, tem uma perspectiva de produção petrolífera, porque está assentado numa bacia petrolífera, mas, assim, o mundo mudando de matriz energética, né? Meio assim, eles fizeram os leilões. Na hora errada, né? Então, pode ser que isso não renda muito. Então, a opção lá é pelo turismo. Não tem extensão territorial para fazer grandes produções. Entendeu? Então, um país maravilhoso, lindíssimo, um povo fantástico. É caro para ir lá? Caro, indo pela Europa fica mais caro, né? Mas pode ir por Angola e pode ir por Cabo Verde. Você vai Fortaleza, Santiago, capital de Cabo Verde, Santiago, São Tomé. Tem aeroporto lá? Tem aeroporto hotel, internacional, tem hotéis hotel maravilhosos, tem hotéis que é impossível pagar a diária. É mesmo? Diárias de 3.000 euros e tal, que são as antigas roças coloniais que foram operadas por empresários sul-africanos, tal, que são aqueles hotéis de charme muito caros, tal. Mas você tem hotéis muito bons. Então, assim, eu acho que a vocação deles é o turismo. A ilha, depois dá uma pesquisada, a ilha é muito, muito bonita, o povo super... Por que o nome São Tomé e Príncipe? Porque é descoberta em... O que é o dia de São Tomé? 20 de dezembro, né? Por causa do dia que 20 foi de dezembro, descoberto. né? Eu não sou muito Se eu não me engano ligado, é isso. É alguma coisa assim, eu tenho que pesquisar, mas eu acho que é no dia de São Tomé
é uma ilha. Depois Príncipe, porque o príncipe real português esteve nessa outra ilha. Né? Teve uma visita e tal. Então é São Tomé e Príncipe, está no alinhamento vulcânico dos Camarões, aí já puxando aqui pela geografia, né? Que são uma linha de ilhas vulcânicas, São Tomé e Príncipe, Malabo, então uma série de pequenas ilhas que vêm ali do vulcão ali dos Camarões. E existe uma ligação afetiva e cultural muito grande com o Brasil. Muito grande. Além da língua, né? Além da língua. Bem, qual você você sai na rua, você falar que é brasileiro, acabou. Você mesmo? Já vira amigo de todo mundo. Então assim, foram 8 anos, tenho grandes amigos lá, tem muitos amigos aqui no Brasil que vieram de lá, que estudam, ficaram aqui. Então, falo, São Tomé está na minha... Minhas filhas moraram comigo lá 2 anos. Então, mesmo? Ficou o total foram 2 anos? Eu fiquei 8 anos. 8 anos. Um período de 4 anos como no PNUD, mais 4 anos como contratado local da Embaixada Brasileira lá. Mas eu acredito, experiência, assim, uma vez eu falei para um diplomata, todo brasileiro tinha que ter o direito de, ao longo da vida, ter uma passagem, umas férias na África. A gente fica com medo, né? Mas tudo bem. Não, mas olha, você tem muito... O Mia Couto, que é um escritor moçambicano, maravilhoso, branco, do olho azul, mas que nunca quis sair da África, a família não quis ir embora na independência. Ele escreveu um texto uma vez que a gente tinha uma visão muito exótica da África. Tá? Assim, eu lembro quando eu estava lá, meu sobrinho pequenininho, agora o bicho está com 20 e tantos anos, falei assim, tio, não tem elefante? Aí você manda uma foto do elefante. Eu falei, não, calma aí, você tem que ter. Aqui na ilha não tem. Então a gente tem uma visão muito exótica, a gente precisa humanizar a nossa visão sobre a África. A África é maravilhosa e lá, assim, dá uma pancada. No sentido de energia? De energia, de tudo. Boa energia, né? Como que você... De saber um pouco assim, gente, a gente já existia antes. A gente veio daqui, então. Verdade. Bom, vamos falar sobre... estamos chegando aí no período eleitoral, mas depois da eleição a gente vai ter Copa do Mundo. 2 eventos assim para brasileiro. O brasileiro gosta de participar das eleições e da Copa do Mundo. Qual o seu palpite, assim, qual a sua opinião sobre as eleições para... vamos falar apenas dos governadores e do governador aqui de Brasília e do presidente. Qual que é a sua visão sobre esses 2 cargos, sem politizar? Não, eu assim, não vou partidarizar. Eu acho que na eleição presidencial a gente precisa tirar o Brasil da lama. E não por ser quem seja o presidente hoje. Eu acho que a gente foi levado para um nível de polarização desnecessária. E a gente está mais preocupado em polarizar do que em cuidar do Brasil e cuidar das pessoas. Então, eu acho que tem que ter... Meu voto é claro, eu já te falei. Sim. Não vou ficar tranquilo. aqui. Meu voto é Lula, tal, mas a gente... Independente de ser o Lula, se o Lula não fosse candidato, se a gente tivesse um outro... A gente precisa deslocar esse eixo para ver se a gente consegue fazer o Brasil andar, tirar as pessoas da fome, tirar as pessoas da rua, dar dignidade para as pessoas. Então, acho que é por aí. No DF, eu acho que a gente tem um governo extremamente preocupado com as grandes obras e pouco preocupado com o dia a dia das pessoas. Que a gente viu aí o que a gente passou esses tempos com os CRAS, com as filas, com as indecisões que o Ibanez teve logo no início, depois parecia que ele ia para um lado, não ia, na questão da pandemia. Mas, assim, acho que também precisava dar uma reviravolta. E temos bons candidatos aí para isso. Meu candidato é o Leandro, eu vou votar no Leandro, mas acho que tem bons candidatos para fazer essa reviravolta. Eu sou muito da alternância, entendeu? Acho que tem que ter alternância. Acho que o mandato de presidente tinha que ser tipo assim, 8 anos, para você não precisar voltar aqui. Então 6 anos, acaba. Não precisa ter reeleição. É uma coisa que a Fátima até tinha me falado com relação falando sobre essa questão da pandemia, e eu até
passei por esse ponto, mas é legal a gente falar, antes de falar da Copa do Mundo. Eu vou falar. Não, mas vamos falar da Copa do Mundo. Só para a gente abrir um parênteses aqui, essa questão da política da pandemia, dos alunos não irem para a escola, do fique em casa, foi muito prejudicial aos alunos, à família? Como que a escola viu isso? Foi uma hecatombe pedagógica, uma catástrofe pedagógica. E foi assim, eu brinco lá com os pais, teve uma reunião de pais e falei, vocês descobriram agora que vocês têm filho. Porque no processo, assim, teve que ir para dentro de casa, teve que ficar dentro de casa. Muitas famílias sem condições, não tinha internet, não tinha um computador. A gente lá fazendo campanha para arrumar um celular velho, um computador velho. Então, assim, não adianta, não houve um processo com sucesso, com eficiência e com eficácia de ensino-aprendizagem. Não houve, sabe por quê? Esse ano foi perdido. Se a escola fosse uma escola que tivesse nascido para ser uma escola à distância, tudo bem. Tem um monte de curso à distância que você faz, tem eficiência, tem eficácia na aprendizagem. Nós entramos para dentro da pandemia com um monte de professor do século XIX, uma escola do século XX e um aluno do século XXI. Então isso não ia dar certo nunca. Entendeu? O professor que tinha, não tem a formação para aquilo, não tinha as ferramentas, não tinha intimidade com o computador, com a internet, com essa coisa toda. Um aluno que já tinha essa coisa e uma escola que não tinha as condições físicas para poder estruturar. Então, era patente. A gente vai demorar um tempo para recuperar isso. Tá? Ele é mais urgente com o ensino médio. O seu filho, que está lá na minha escola, no primeiro ano do ensino médio, ele é o aluno que vem de 2 anos de pandemia. Numa das fases mais importantes da formação para o ensino médio, que é o 8º e o 9º ano. Então, assim, ele tem um prejuízo muito grande. Vai recuperar esse... A gente tem tentado fazer, né, todos os professores, fazer a sua adaptação curricular, obrigatoriamente. Não tem problema nos conceitos básicos, nos pré-requisitos, sei lá, de matemática, de português. Vamos tentar, aqui no primeiro ano, fazer uma recuperação desses pré-requisitos. Eu não vou recuperar tudo. Não vai adiantar querer pegar 2 anos de 8º e 9º ano e recuperar em 1 ano. Você vai acabar substituindo um pelo outro. Então, isso não vai acontecer. Esse prejuízo está dado. Isso não tem como? Isso não tem como. Eu não vou conseguir corrigi-lo 100% até ele entrar na universidade. Mas eu tenho que ir lá atrás, aqui na educação básica, e tentar recuperar quem está vindo para os anos finais do ensino fundamental. Tenho que fazer essa recuperação. Tenho que abrir. Por isso que tudo que é candidato a prefeito, a governador, a presidente, fala em escola de tempo integral. Para a gente da educação, seria um grande passo. Ter estrutura para uma escola de tempo integral, claro que estrutura para ela funcionar em tempo integral. Não é só botar um menino, não um depósito de menino, né? Porque senão vão falar, não, tem 5 refeições por dia, toma banho, escova os dentes e vai para casa. Não, pode ter as 5 refeições, escovar os dentes para casa, mas tem que ter condições para ter educação. Tem que ter atividade que aí você tenta, né, recuperar para as próximas gerações não ter esse problema. Essa geração que sai aqui da pandemia, ela vai levar esse prejuízo. Não, porque a gente vai corrigir. Não corrige, não tem como corrigir, não tem tempo para corrigir. Passou o tempo, é isso? Por conta da idade do aluno? Por conta da idade, por conta dos conceitos, né, dos pré-requisitos que estão lá no final do seu ensino fundamental. Entendi. Então você vai trazer alguma coisa. Tem um problema, vamos pegar assim, para simplificar. Está com problema nas 4 operações. Ele sabe somar, sabe multiplicar, mas não sabe dividir. Eu tento corrigir aqui nos pré-requisitos da matemática, mas não vou corrigir tudo. Então, assim, eu estou falando assim, simplificando, para que as pessoas que estão escutando possam entender. Então, assim, recuperar isso vai ser muito difícil. A gente vai fazendo fluxo de correção, inclusive na universidade vai se fazer isso. As escolas hoje estão preparadas para fazer essa correção? Não. Mas elas estão cientes? Elas estão cientes, porque isso bate na sala de aula, e em qualquer aula. Bate numa aula de geografia que eu tenho que discutir com o menino fuso horário e ele não consegue fazer uma conta.
na aula de história que ele precisa responder uma pergunta por escrito e ele não consegue escrever direito. Então ele vai bater em todo mundo. O reflexo, isso bate direto com o professor porque ele está ali, ele vai ver isso no dia a dia dele. Isso ele está consciente. O que a gente precisa é que a escola tenha condições de corrigir parte disso, com projetos pedagógicos, muitas vezes com o tempo integral de dedicação. Isso seria muito importante. Hoje parece que, na sua ideia, assim, o que eu entendi é que o ensino em período integral seria fundamental para corrigir vários dessas coisas, né, desses problemas que tiveram. Não, para mim, educação em tempo integral é uma política que tem que ser implantada, já devia estar implantada há muito tempo. Entendeu? A gente No Japão, né, vários países, né? A gente tem que estar ali. Como é que a Fábio falou? O seu emprego é estudar, menino. Ele vai ter escola em condição dele fazer a sua formação. O integral agora, ele é uma ferramenta nesse momento para tentar corrigir um pouco dessa distorção toda que vem da pandemia. Mas ele não vai curar esse troço de uma vez, ele não vai sarar esse troço de uma vez, nem vai dar tempo. Mas pode fazer isso, principalmente se pegar lá nesse menino que está chegando agora na fase de alfabetização, final da alfabetização, letramento, e tratar isso para frente. Entendi. Vamos falar sobre a Copa do Mundo. Você ia falar sobre... A Copa é time, antes da Copa, você tem time de... O melhor toque de futebol brasileiro hoje, que é o Fluminense. Ô, rapaz, parabéns, meu querido. Pronto, mais um. Como é que é? Carrossel do Diniz. O dinizismo. Então, sou Fluminense desde a Copa de 70, né? Porque aí tinha Rivelino, depois foi, que era Corinthians, depois foi pro Fluminense, tinha o Félix, tal. E só me dá alegria e dor de cabeça, né? Bom, mas a Copa, assim, em 2002 eu estava na África, na Copa de 2002. Estava lá? E eu era na ilha lá de São Tomé, eram, sei lá, 3, 4 brasileiros, não tinha mais do que isso. Eu falei, gente, mas precisa achar um lugar para assistir a Copa. E os jogos eram muito cedo lá. Tipo assim, jogaram às 8 horas da manhã. É mesmo? Então, assim, um bar, um hotel. E não tinha sinal, porque... Lá não tem essa tinha tradição, internet. né? Quando eu cheguei lá, não tinha internet. Não tinha celular. É mesmo? Eu passei em Portugal, comprei um celular novo. Cheguei lá, porque eu tinha visto que era uma empresa portuguesa que fazia telefonia em São Tomé. Aí comprei da empresa lá, cheguei lá, ficou guardado, porque não tinha celular. Não tinha. Chip. Foi chegar isso foi em 2002, acho que o celular foi chegar lá em 2004, final de 2003 para 2004. Então, e a Copa... Então, e os portugueses tinham um sinal, tinha uma vila de portugueses, da cooperação portuguesa, e eles tinham um sinal de parabólica, aí eu conseguia ver os jogos e tal. Mas a decisão era um domingo, 8 horas da manhã, cara. Nossa. Aí foi engraçado, porque eu vivia batendo no Filipão, esse Filipão não presta. Aí no dia da decisão da Copa, eu frequentava um pub onde tinha internet, que o cara tinha um sinalzinho de satélite, aí a gente podia mandar mensagem. Então. E aí eu falei, era o Aguinaldo Salvaterra. Falei, pô, Aguinaldo, amanhã é decisão, cara. Ele fechou o bar, entregou a chave, contou quantas cervejas tinha e falou assim, o bar é seu, amanhã pode abrir. Vou beber a cerveja. E ele tinha televisão e tal. Vou beber a cerveja Gastei toda. lá uns milhões, porque o negócio a moeda era assim, $100, se trocava, ficava com 18 milhões, eu acho, de dobras. Dobras? Acho que era isso. $100 eram 18 milhões, acho que era isso. Mas deu certo, ele contou a cerveja, paguei uns sei lá quantos milhões de cerveja, juntei um monte de gente, ainda tinha um casal alemão assistindo o jogo com a gente e tal. E virou uma festa e a televisão lá de São Tomé saiu me procurando, disseram que tinha um brasileiro assistindo o jogo. Primeiro que estava pagando cerveja, né? Foram me entrevistar, eu já saí, fui elogiando o Filipão, esse é o melhor cara do mundo e tal. Tem que respeitar, né? Porque assim, o Filipão,
independente do 7-1, né? Porque É. ali não foi só culpa dele, né? Uma série de fatores, mas é um técnico Sim, que é não, vitorioso, tranquilo, né? Tranquilo. Mas era o estilo, né? Eu assistia muito com os portugueses, o técnico português era o Oliveira, que era um jogo mais agressivo, mas o Brasil tinha que jogar assim, aí Portugal logo saiu da Copa. É verdade. Você Mas é acha isso. que a gente vai ter chance nessa Copa lá da Eu acho que a gente tem chance. Catar? Eu assim, acho que a gente tem chance, acho que o Brasil sempre é uma força, até pela tradição, pelo peso da amarelinha, da canarinho, né? Mas o futebol europeu cresceu muito, apesar de depender muito dos brasileiros. Acho que os europeus vão ter alguma surpresa com o Brasil, porque o Brasil assim, não pode jogar com os times da Europa. Né? Então, a hora que começar a jogar lá, pode ser pode fazer surpresa. Ou podemos né? levar uma daquela de novo, né? É. Que vai bem, pega aqui americano, asiático, tira, e quando pega a Alemanha, leva uma pancada daquela. Bom, mas assim, eu acho que o Brasil tem chance, né? Agora, para todas as seleções é outro universo, né? Uma Copa no Catar, eu já estive no deserto, é outro planeta, né? É outro planeta, não é fácil, tal. Não sei, vamos ver. Eu sei que os estádios são adaptados, a coisa é super moderna, mas, né, você vem, mesmo a Argentina, os países latino-americanos também vão com muita força. Então, eu acho que a Copa é para surpresa, para a gente ficar discutindo. Na mesinha de bar. Né? Não sei, Copa tem VAR? Tomara que tem, não. Aí, tem VAR. Esse diabo desse VAR atrapalhou o troço tudo, rapaz. Porque você fica 3 dias discutindo ficava, né? 3 dias discutindo se era impedido, não era impedido. O Neymar deu 3 cambalhotas. Aí agora vem o VAR e acaba com a graça da discussão. Mas assim, acho o Brasil é isso, futebol corre na veia, entendeu? Espero, né? Que em novembro, quando começar a Copa, essas coisas a gente já possa vestir a amarelinha de novo, sem partidarizar? Eu acho que tinha que ser assim, sem partidarizar. Acho que foi ruim essa partidarização. E espero que o Brasil seja campeão, está precisando. Acho que o povo brasileiro está precisando de mais uma taça, e o futebol, como é uma das coisas que mais unifica do ponto de vista do nosso pensamento, da nossa cultura, eu acho que a Copa seria um bom momento para isso. Jaci Braga Rodrigues, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. Foi uma honra ter você aqui falando sobre a educação, esclarecendo muitas coisas para a gente. Foi muito legal. Quero deixar a câmera do Despluga para você fazer as suas considerações. Bom, Euclides e todas as pessoas que te acompanham, a Fátima, o pessoal da produção, eu queria mesmo agradecer a oportunidade, me desculpar por falar demais, não sei, mas assim, você botou ali uns temas espinhosos e tal, homeschool, na escola, assim, eu preferi falar do ponto de vista do meu entendimento, espero que a gente possa, né, ter contribuído aqui para uma conversa legal com seus seguidores. E dizer, né, espero que os meus queridos colegas lá do Censo e os nossos alunos possam assistir na próxima semana, na sexta, né, que vai ao ar. Sexta. Isso. E agradecer muito mesmo, de coração, gostei muito, foi um papo muito, muito gostoso, muito bom. Sem sectarismo. Verdade. Legal. Papo construtivo. Construtivo. Eu que agradeço, muito obrigado. Quero agradecer você também, que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo aí com seu amigo que queira saber um pouco sobre educação. Falamos aqui de vários temas polêmicos, temas não polêmicos. Falamos sobre várias coisas bem legais a respeito da educação. Engraçado é que todas as vezes que a gente fala sobre educação aqui no programa, a gente fala muito, assim, é um programa com um tempo um tempo grande, né, de debate, é muito legal. E eu acho que as pessoas gostam desse tema, né? Porque todo mundo tem filho na escola, né? Todo mundo tem alguma ligação com o setor educacional. Então, quero agradecer você, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa o seu joinha aí pra gente.
Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui.